Cientistas já conseguiram teletransportar uma partícula para uma distância de 30 centímetros de onde ela estava. Isso é algo que parecia ser impossível. E viagens no tempo? Acredita nisso? É impossível? Ah, mas já estão fazendo isso mesmo, enquanto você está ouvindo, mais uma vez, arranjar uma maneira de tentar mandar mensagens para o passado. Uma experiência. Tudo teria começado em 2007, aproximadamente, a data me foge à cabeça. Cientistas queriam pôr à prova sobre a possibilidade de viagem no tempo e realizaram a seguinte experiência. Uma mensagem seria enviada de um receptor de nêutrons para o outro. Se o receptor número 2 recebesse a mensagem, alguns segundos antes dela ser enviada, seria comprovada a possibilidade de uma viagem. A experiência só deu resultados 10 anos depois. Bem, os cientistas estavam mais velhos e a tecnologia mais avançada. Não demorou muito para que houvesse euforia entre a comunidade científica e logo aprovassem um experimento maior e mais ambicioso. Tentaram mandar uma mensagem para o e-mail de um dos pesquisadores 20 segundos antes dele receber. Mas que surpresa! A experiência foi um sucesso. Então os cientistas ficaram mais e mais intrigados com a complexidade do tempo e espaço. Se agora dava para receber uma mensagem antes de você pensar em enviá-la, então existe tempo negativo, certo? Isso foi um golpe de misericórdia na teoria da relatividade, e talvez o início de uma nova era para a sociedade. 30 anos depois da mensagem, o método foi aperfeiçoado o suficiente para que pessoas mandem mensagens para até 30 anos no passado. Quando a notícia vazou, a mídia começou a espalhar preocupação para as outras pessoas. Quais seriam os possíveis problemas em enviar uma mensagem para o passado? E o que aconteceria com o nosso universo atual? A resposta era simples, afirmavam os cientistas. Seriam criados universos alternativos quando se mandava a mensagem. Imagine como se fosse um rio em que seus afluentes são seus universos alternativos. Se você manda uma mensagem para uma certa parte do afluente em que você está, você acaba criando mais um curso para o rio. Tudo bem se não entendeu. É física supercordista e, portanto, é confusa. Não haveria o problema para os governos. Apenas seriam criados infinitos universos alternativos. Países como a Coreia do Norte e ditaduras começaram a correr atrás dessa tecnologia poderosa, imaginando que poderiam usar para mandar mensagens para o passado e anteverem acontecimentos para melhor preparação das ditaduras. Eles desanimaram quando perceberam que não mudaria nada em sua realidade quando mandassem a mensagem. Mesmo assim, levou tempo para o público poder usar a tecnologia de mensagens. Foram criadas leis para que usuários não revelassem fatos que ainda não ocorreram no máximo de 5 anos. A pesquisa sobre viagem no tempo já tinha feito 90 anos nessa época. Mas ainda faltava algo realmente revolucionário, já que mandar mensagem não era o suficiente para mudar o mundo. É até irônico dizer isso. Então, apelaram para algo que não havia sido pensado pelas duas antigas equipes de cientistas antes: abrir uma fenda espaço-temporal. Isso sim seria algo revolucionário, uma vez que já sabiam que as mensagens pegavam carona em outras dimensões. Para superarem a barreira do tempo, só precisavam abrir uma fenda que permitisse a passagem de objetos e talvez até pessoas por essa dimensão. Dessa vez levou menos tempo do que o previsto. Segundo estimativas de outros físicos, levaria pelo menos 50 anos para conseguirem sintetizar tal tecnologia. Levou apenas 14 anos. A fenda estava aberta. Pânico se espalhava pela sociedade. Parece que, ao passar dos anos, as pessoas não mudaram muito. Continuaram a entrar em pânico desnecessário, já que, segundo os cientistas, qualquer coisa que viajasse e talvez alterasse algo na linha temporal não poderia retornar ou afetar nosso universo, pois o viajante teria criado um novo universo alternativo. Metade da população ficou desconfiada, mas a euforia prevalecia. Quando puseram aquela fenda para funcionar, mandaram uma caneta para 20 segundos no passado. Algo muito estranho aconteceu. Simplesmente aconteceu de que após a caneta ser solta naquela coisa, ela ter reaparecido atrás de um dos cientistas em uma velocidade tão rápida que perfurou a cabeça dele. E ainda ter por cima perfurado a parede de 1 metro de espessura que separava o laboratório com a parte administrativa do prédio. O furo era tão perfeito que, se aquilo não tivesse sido feito por uma caneta, teria sido feito por uma perfuradora, mesmo sabendo que não é qualquer perfuradora que faz um estrago desses em uma parede.
Nada foi comentado sobre o que houve lá dentro. O corpo do cientista sequer foi entregado aos familiares. E o governo começou a supervisionar e vigiar mais ainda o complexo por onde se passavam as experiências. Isso atraiu um pouco de atenção do público e da mídia, que começaram a elaborar teorias de conspirações sobre o que supostamente estaria acontecendo dentro do complexo. Os mais inteligentes acabavam palpitando corretamente que algumas experiências envolvendo viagens no tempo deu errado e que por isso o exército estava para garantir que ninguém soubesse. Mas isso era negado pelos cientistas e pelo exército, e as pessoas eram vistas como loucos paranoicos. Dessa vez, foi a própria sociedade que negou o que estava acontecendo. Entendo. É assim desde os tempos da Grécia Antiga, quando Sócrates começou a fazer o povo pensar e foi sentenciado. As pesquisas começaram a ficar mais intrigantes para os cientistas. Descobriram uma maneira de ajustar as coordenadas geográficas, podendo assim escolher onde determinado objeto surgiria após terminar sua viagem no tempo. Isso demorou pelo menos 30 anos até descobrir uma maneira de determinar um ponto zero no universo. Deram o nome de hipersalto, ou abreviando como HS. Mas o hipersalto era mais complexo do que parecia. Suas possibilidades eram praticamente infinitas e conseguiam quebrar a barreira astronômica com ele. Uma utopia está por vir, diziam os governos mundiais. Mas era necessário aperfeiçoar o hipersalto e se certificar que o material orgânico poderia passar pela fenda. Porém, os cientistas teriam ganhado a resposta para essa pergunta quando, em um acesso de loucura talvez, um dos cientistas resolveu ligar a máquina com ele dentro. Ele quis ser transportado para 10 anos para o passado para impedir que sua mulher fosse morta por uma doença que tinha a cura desenvolvida. O que aconteceu é que a fenda dimensional o rejeitou, sendo que quando ele teria saído da fenda era como um amontoado de carne e ossos. Apenas o material inorgânico, tecido e o vidro com a vacina foram para o passado. Talvez o remédio tenha chegado ao lugar, já que com o aperfeiçoamento das coordenadas, os objetos agora freavam quando terminavam a viagem. O que deveria ser um choque para os cientistas apenas foi uma oportunidade de postular teorias para o transporte no tempo de seres vivos. Mais e mais anos passaram até conseguirem descobrir que existiam duas viagens no tempo, a que transportava materiais orgânicos e a que fazia o mesmo com inorgânicos. Se uma fenda que transporta matéria inorgânica entrar com a matéria orgânica é vomitada e a inorgânica viaja no tempo. Os cientistas ficaram animados e começaram as primeiras experiências com matéria orgânica. Mas, como dizia aquela frase, quanto mais perto você chega da verdade, mais medo você tem dela. Coisas estranhas começaram a acontecer no complexo. Cientistas relatavam serem acordados por sussurros. Outros acabaram achando objetos estranhos em seus armários e documentos de óbitos, antes mesmo de acontecerem. A maioria tinha como causa de morte acidente durante a experiência, e carimbos do exército e da instituição que cuidava do complexo de pesquisas. Eles começaram a ter medo, e muitos queriam sair do complexo e parar de trabalhar com a viagem no tempo. Pela primeira vez, começaram a ter medo das consequências de mudar o tempo. Os testes continuavam a progredir lentamente, já que a taxa de sucesso era de 10% apenas. A maioria dos animais que atravessavam a fenda acabavam sendo encontrados em locais quase inimagináveis do complexo, no vaso sanitário do banheiro, entre as grades e assim por diante. Os militares foram instruídos para que ninguém saísse do complexo. Agora, o complexo era a casa de quem trabalhava lá. As coisas continuaram a piorar. Alguns funcionários relataram ter visto eles mesmos acenando alegres no lado de fora do complexo, entre as grades. Com a tensão aumentando, os militares dobraram a segurança e tinham permissão para atirar em qualquer coisa que fosse vista fora da base. Colocar guardas dentro do complexo para vigiar os cientistas foi uma péssima ideia. Quando eles achavam no armário deles fotos deles mesmos mortos, aparentemente assassinados por algo ou alguém, eles acabavam paranoicos e tinham que ser afastados. Isso quando eles não se suicidavam. Os cientistas começaram a abrir a inscrição de cobaias para o experimento. Só eram aceitas pessoas que tinham doenças terminais e que queriam ir para o passado e reviver os momentos mais felizes. Foi um processo muito lento e o que acontecia com as pessoas era acobertado. A verdade é que acabavam sendo rejeitados pelo portal, o que foi interpretado pelos cientistas que apenas algumas pessoas podiam atravessar o portal. No dia em que a primeira cobaia passou pelo portal e foi transportada para 20 segundos antes de entrar no portal, foi um choque.
Mas não só para os cientistas que, quando perceberam que digitaram as coordenadas de forma errada e haviam materializado ele em uma parede, entraram em pânico. Para evitarem que houvesse um loop temporal em que o cadáver dele fosse transportado várias vezes para a parede interminavelmente, fecharam a fenda antes dele poder passar. O pior disso tudo não foi o fato da cobaia ter ficado chocada ao ver uma cópia dele mesmo morto na parede, mas sim que após esse episódio uma estranha mancha negra ficou na parede. Talvez porque a matéria do corpo se fundiu com a parede. Dessa vez, os funcionários relataram ouvir passos durante a noite, mesmo com os corredores extremamente vigiados. Os soldados também ouviam, mas diziam que não havia ninguém lá. Outras noites acabavam sendo acordados por um barulho muito grande, ou então tinha a sensação de alguém estar vigiando eles. No dia em que um deles viu dois olhos brilhantes olhando fixamente para ele e ter gritado por socorro, quando os guardas arrombaram a porta de seu quarto, acharam ele morto, com a mandíbula deslocada e sem os olhos. O governo começou a ficar preocupado. Cuidou para que nada vazasse para o público. Dessa vez, os soldados queriam fugir, mas eles não foram permitidos, pois as ordens eram que ninguém poderia sair de lá a não ser que fosse morto. Após 13 anos de pessoas mortas em seus quartos e múltiplas aparições do Homem de Olhos Brilhantes, um pequeno grupo de cientistas foram pesquisar a fundo essas aparições e descobriram nas fitas de segurança que a criatura se teletransportava da parede em que a cobaia teria se materializado. Os cientistas colocaram um grupo e detectaram a origem do sinal. Ela tinha origem de uma outra dimensão. Mandaram um soldado voluntário para a dimensão. Conseguiu entrar na fenda e quando voltou, 20 segundos depois de ser transportado, estava completamente transtornado, nu, sem as órbitas dos olhos e coberto de sangue, chorando constantemente e repetindo o nome: Belial, 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 Belial. Os cientistas só puderam chamar aquela dimensão de inferno. O hipersalto começou a sair fora de controle. Agora não era só no complexo que apareciam aquelas coisas. Era por todas as partes. Apareciam nas cidades, no interior, e sempre ficavam vigiando as pessoas, as seguindo, apenas esperando que, quando notassem sua existência, pudessem dar seu último grito. O pandemônio se espalhou rápido, e os boatos começaram a virar uma realidade pessoal para cada ser humano. O pior de tudo foi quando uma fenda dessa dimensão desconhecida se abriu sobre o céu e várias daquelas coisas começaram a sair. Elas tinham asas, chifres, espirravam fogo e rasgavam as pessoas com violência. Por causa da fenda, eles não apareciam só de noite. Começaram a atormentar continuamente os humanos e começaram uma carnificina que foi interpretada por muitos como o juízo final. Os cientistas descobriram que eles estavam procurando alguma coisa no tempo. Após ficarem anos ocupando a Terra, eles descobriram como usar o hipersalto e começaram a voltar no tempo, procurando por cada brecha o que eles estavam procurando. Agora vem a parte que eu queria chegar. Eles procuram algo que só você tem. Algo que minha geração perdeu e que nos fez igual a eles. Mandei essa mensagem como última esperança. Tenho certeza que você fará a coisa certa. Que vocês farão a coisa certa. E farão tudo dar certo. Só posso oferecer 4 ensinamentos. O primeiro ensinamento: nunca deixe ser guiado pela curiosidade. Ela irá fazer você ficar tão intrigado com o que há no fundo do abismo que fará você pular nele. O segundo ensinamento: o tempo é implacável, imperdoável e irreversível. Alterar ou controlar ele não foi algo destinado a mortais. A tentativa de alterar isso resultará em consequências inimagináveis. O terceiro ensinamento: às vezes, seguir o lema "se não pode com eles, junte-se a eles" não é uma boa ideia. É isso que eles esperam, e eles são piores com os inocentes. O quarto e último ensinamento: nunca, mas nunca diga que algo pode ser impossível ou improvável de acontecer, pois é isso que eles querem que você pense. Por último, você acha que é impossível que algum demônio apareça hoje à noite? Fala aí, galera, Vinizinho aqui na área e eu tô aqui, tô no vídeo do Rafa aqui, no vídeo da Creepypasta. Espero que vocês tenham gostado dessa Creepypasta, tá?
que eu tô fazendo aqui, mano? Eu tô aqui pra desculpar vocês pela gente não ter postado vídeo essa semana. E aí. Mas a gente vai postar, tá, galera? Que a gente tava meio que nas correrias ali, aí cara, tava meio difícil sei lá, de postar vídeo. Eu até tentei postar um vídeo, mas sei lá, mano, ficou zoado, tá ligado? Falei, porra, mano, não postar vídeo zoado não, tá ligado? Ó, eu tô fazendo um vídeo agora. Na verdade, eu vou fazer agora. Vou terminar de gravar isso aqui, vou mandar pro Rafa. E aí eu vou fazer um vídeo War Thunder, né, galera? Ali, ó, já tá carregando o bagulho ali. Então, aí a gente se encontra por aí, tá, galera? Desculpa aí por essa semana, a gente tava meio corrido, escola, tá? Nossa, mano, parece que passei maquiagem. Sei lá, deu uma. Enfim, falou, galera.